só depois, né, das eleições, enfim. Só um comentário aqui, então, de Eduardo Canguçué. Ele falou, não tá fácil para ninguém, eu fico pensando que os profissionais que participam da comitiva estão sentindo quando embarcam. E aí eu queria aproveitar, passar pro Lori e depois pro Américo, mas para os dois comentarem. O Lori até tem um livro publicado sobre isso, A Guerra contra o Medo, acabou de ser reeditado, né, Lori, seu livro, eu já li, muito bom, recomendo muito, mas que fala sobre esses bastidores, e acho que o nosso Fora da Ordem em função também da gente trazer notícias e curiosidades aqui que a gente não tem tempo de abordar na TV, mas, Lori, queria que você falasse um pouco sobre tua experiência, depois do Américo, mas a gente, não sei vocês, mas quando eu ouvi essas notícias do avião, eu fiquei pensando, tem tantos aspectos importantes para abordar, mas de fato, né, como os jornalistas, eles às vezes ficam ali reféns de uma guerra de informações, de narrativas, correm perigo, correm risco, e mesmo assim a gente não viu nenhum jornalista falando, não, eu preferia não estar lá, ou, né, os jornalistas sempre se mostram muito corajosos para fazer esse tipo de cobertura. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, Lori, e depois o Américo. Os jornalistas que acompanham o presidente Trump, a maioria deles não tem o perfil de correspondente de guerra, embora essa fosse uma cúpula da OTAN, então é provável que houvesse ali jornalistas que cobrem a parte militar, a parte de defesa, principalmente num momento de duas guerras importantes, Rússia versus Ucrânia e Irã versus Estados Unidos e Israel, né? Então, poderia haver ali jornalistas que têm um pouco mais de familiaridade com essa sensação do risco de morte pelo trabalho. Por sinal, existem jornalistas que cobrem a Casa Branca e que não embarcam nos aviões do presidente e fazem algo que é de uma forma um pouco sinistra, chamado de Death Watch, né, que é ficar na pista até o avião decolar com o presidente para ver se ele decola bem, se não há nenhum acidente. No caso, acidente, não ataque, né? Então há também esse papel feito pela imprensa. De fato, acho que, por mais que não houve naturalmente muitas declarações públicas de jornalistas assim, lamentando ou criticando essa situação, né? Mas o sentimento humano era de que houve ali um risco, né, de morte, de não voltar vivo desse voo sem que tivesse consciência disso. E aí eu trago então, como na minha experiência de cobertura de guerra, todas as vezes que eu fui cobrir a guerra, e tenho certeza que no caso do Américo também foi assim, foram decisões nossas. Nenhuma redação, nenhuma chefia obriga um jornalista a cobrir uma guerra ou a correr risco de morte. Ele ou ela faz isso por absoluta decisão própria, pessoal. Muitas vezes acontece o contrário, de as chefias impedirem ou tentar impedir que o jornalista vá ou que avance, ou exigir que ele volte por medo, né, tanto humano, das consequências humanas, quanto reputacionais para a empresa e até jurídicas também, né, são muitas consequências no caso da morte de um profissional ou uma profissional em serviço, né. Então não há essa situação de forçar. Então, como é uma decisão pessoal, nesse caso, esse é o elemento que é perturbador dessa história. Dezenas e dezenas de jornalistas embarcaram num voo que era potencialmente um voo da morte, sem terem escolhido isso, sem terem a consciência de que estavam fazendo isso, porque não receberam essa informação da Casa Branca. Américo. E não só os jornalistas, né? Os funcionários da Casa Branca, os militares, os ministros do presidente, até onde a gente sabe, ninguém foi avisado disso, de um voo que, eu insisto, não precisava ter acontecido. Diz que o Lula sabia, né, do que estava acontecendo, só um parênteses, mais que os outros. Bom, sim, pode ser que o Rubio soubesse e tenha tomado a decisão corajosa de ir num voo, porque acreditou que não corria nenhum risco. Mas é um voo que não precisava ter acontecido. É um voo que, da forma como aconteceu, não precisava ter o presidente subindo, etc. Ele podia ter embarcado antes
como possivelmente poderia ter feito, e depois a Casa Branca informa, o presidente já está viajando. Aí, claro, ia ter um questionamento sobre isso, mas ia ser uma forma muito mais transparente de lidar com isso. Nós acreditamos que tinha algum tipo de ameaça e resolvemos fazer uma operação o presidente sair antes, e fizemos dessa forma para não expor jornalistas, funcionários da Casa Branca, outros militares que viajam com o presidente e os secretários. Quando o presidente viaja, é uma delegação enorme, ainda mais o presidente dos Estados Unidos. Então, eles perfeitamente poderiam ter feito isso e mostraram que tiveram responsabilidade com essas pessoas, né? Então, é um voo que não precisava ter acontecido. E eu faço eco a tudo que o Lorival disse com relação a coberturas de guerra e de conflitos, e também aproveito para dar os parabéns pelo livro. Eu tive, inclusive, a honra de ser lembrado nos agradecimentos, e eu não falei com o Lorival até agora. Muito obrigado, Lorival. Fiquei até emocionado. É um excelente livro mesmo. Parabéns. Muito obrigado pela honra. Obrigado. Muito Eu queria bem, acrescentar uma coisa que eu não sei se está clara para todo mundo que está nos assistindo. Esse fato todo da transferência do presidente Trump do avião para o outro avião só foi revelado graças à apuração do Washington Post, que depois foi seguida por outras equipes de jornalismo, outros veículos. Isso teria ficado segredo para sempre. Então, foi uma decisão que poderia ter grandes consequências e que, se tivesse acontecido alguma coisa, lógico, a verdade seria estabelecida, porque o presidente Trump não estaria no avião. Mas, se não tivesse acontecido nada, como de fato, felizmente, não aconteceu, e não fosse o trabalho da imprensa, as pessoas não saberiam dessa atitude. Perfeito, e esse é o trabalho da